Fala pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, o meu nome é Vitor, sou engenheiro eletricista e sou um dos engenheiros aqui da Você Solar. Hoje vou trazer uma dúvida muito pedida por vocês. Quantos painéis eu preciso instalar na minha casa para gerar 100% da energia que eu consumo? Não é só na minha casa, tá pessoal? Essa conta vale para o seu comércio, essa conta não vale para os clientes do grupo A, os clientes do grupo de alta tensão. Então vamos falar aqui do grupo B, de baixa tensão, aqueles clientes que não têm a demanda contratada. Então, se esse é o seu caso, vem comigo que vamos aprender a fazer agora essas contas para você determinar quantas placas você precisa instalar na sua casa para gerar 100% da energia que você produz. É muito importante você saber fazer esses cálculos, independente se você quer trabalhar na parte de energia solar fotovoltaica, no setor de energia solar fotovoltaica, ou se você quer mesmo, se você é um cliente final, se você quer instalar esse equipamento na sua residência. Por quê? Nós aqui da Você Solar, nós estamos atuando no setor e fazemos inúmeras, dezenas de propostas comerciais toda semana. E o que mais a gente vê no mercado são divergência de potências nos sistemas. Então você pega uma conta de luz e vamos supor, dar um exemplo aqui, que aquela conta precisava de 20 placas para gerar 100% da energia daquele cliente. Aí o cliente vai pedir um orçamento na sua região e ele recebe orçamento com potência de 20 placas, 30 placas, 40 placas, 50 placas, 100 placas. Não, mentira pessoal, não é tão divergente assim. Mas tem sim divergências que a gente encontra. Então o cliente no meio dessa confusão, ele não sabe o que está certo, o que não está, quem está fazendo as contas certo, quem não está. Então você sabendo fazer essas contas, você cliente final ou você que vai trabalhar no setor, ainda mais é seu dever saber fazer essas contas de maneira correta para não errar mais. O primeiro passo que nós precisamos é pedir uma fatura de energia para o nosso cliente. Por que nós precisamos de uma fatura de energia, uma conta de luz? Porque nessa fatura tem um histórico de consumo do nosso cliente. Ah não, mas esse cliente vai morar numa residência agora e ele não tem uma fatura de energia. Aí é um outro caso, a gente vai tratar no outro vídeo, mas aí nós temos que estimar quanto que esse cliente vai gastar de energia com base na potência e no tempo de uso dos equipamentos que ele vai instalar naquela residência ou naquele comércio. Mas vamos para o caso dos clientes que têm uma fatura de energia. Nós pegamos o primeiro passo, o histórico de consumo do nosso cliente. As contas de luz têm o mês atual e os 12 últimos meses. Algumas concessionárias têm o mês atual e os últimos 6 meses, tá pessoal? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender qual que é a média de consumo desse cliente ao longo dos meses. Então nós pegamos essa média de consumo e somamos mês a mês para a gente entender quanto que esse cliente consome de energia no ano todo. E depois, para nós sabermos qual que é a média de consumo mensal, se nós somamos 12 meses, nós dividimos por 12. Se nós somamos 6 meses, nós dividimos por 6. Quanto mais meses, melhor. O consumo do ano todo é muito melhor porque você pega todas as estações. O verão, o inverno, a primavera, então você fecha o ciclo de consumo do seu cliente. É a melhor das situações. Olha que você tem 13 valores na sua conta de luz. Se você quiser somar todos e dividir por 13, pode, porque é o mês atual e os 12 últimos. Vamos pegar os 12 últimos meses e fazer essa soma e dividir por 12. Então, o segundo passo agora é descobrir quanto que ele consome de energia diariamente, para que a gente consiga estimar qual sistema, quanto de energia a gente precisa gerar todos os dias, em média, para atender esse cliente. Nós pegamos esse valor e dividimos por 30. Pessoal, nós sabemos que tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 28 dias, como é o caso de fevereiro. Então, na média, o correto é você pegar 365 dias e dividir por 12 e você vai ter uma média aí de 30,4 dias por mês. Como aqui eu já tinha feito as contas, eu vou usar 30 dias mesmo. Mas nas suas contas, a gente tem uma planilha aqui de dimensionamento. Nós não fazemos essa conta na mão, mas nós estamos fazendo aqui o passo a passo para você entender. E nessa planilha a gente considera todos os fatores de perdas, inclusive os 30,41 dias. Mas como eu já tinha feito as contas, eu vou deixar 30 dias mesmo. Então, dividindo por 30, nós temos que, em média, esse cliente consome 20,75 kWh por dia. Ou seja, se nós tivermos um sistema que gere, em média, ao longo de todos os meses, 20,75 kWh por dia, nós atendemos a necessidade desse cliente, beleza? Como que nós vamos saber agora quantas placas a gente vai precisar para gerar esses 20,75 kW? Vamos lá. O primeiro passo, nós temos que entender qual que é o potencial, qual que é a irradiação solar da região onde você vai fazer a instalação desse sistema. Porque lembre-se, o equipamento é o mesmo. Se eu pegar um equipamento, o mesmo equipamento, instalar no Rio Grande do Sul, por exemplo, e o mesmo equipamento e instalar
na região norte, algumas cidades do nordeste, a geração de energia vai ser diferente. Por quê? Porque a gente tem muito mais potência solar, a gente tem muito mais sol no nordeste do país do que no sul do país. Então, por isso que é muito importante a gente descobrir a região, a cidade onde vai ser instalado esse sistema. E como que a gente descobre isso? Existe um banco de dados chamado Cresesb e ele fornece de maneira gratuita o potencial solar das cidades do Brasil. Então, como que a gente faz para consultar? Vem comigo na tela do computador que eu vou te mostrar. Então, pessoal, para a gente descobrir o potencial de radiação solar de cada cidade, a gente entra no site do Cresesb. É esse site aqui, vocês podem digitar Cresesb no Google e vocês clicam no primeiro site. Aí aqui vai ter um campo potencial energético. Vocês vêm aqui no potencial solar, porque vai ter o eólico também, e clicam aqui. Vocês vão perceber que ao rolar aqui, existe o campo de latitude e longitude que vocês precisam digitar. Como que eu sei a latitude e a longitude da minha cidade? Aí você entra aqui no Google Maps e você digita a sua cidade. Vamos supor que a nossa instalação aqui é Ribeirão Preto. Então, nós pegamos aqui, não precisa ser por rua, tá, pessoal? Porque o Cresesb, ele tem os centros que fazem as medições, e normalmente é um por cidade, ou um a cada mais que uma cidade, então não faz sentido você pegar uma rua específica. Então é uma cidade, mas você pode pegar uma rua ali. O que a gente faz para saber a latitude e a longitude da cidade, de algum lugar da cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, para a gente ter como referência? Você clica aqui com o botão direito do mouse e vem aqui o que há aqui. Quando você clica o que há aqui, já aparecem os valores de latitude, o primeiro, e longitude, o segundo. Então a gente faz o que? A gente pode, e aqui também aparece, tá, pessoal, no navegador. Vocês podem copiar daqui que fica mais fácil, Vocês copiam o valor de latitude e depois vocês copiam o valor de longitude. E coloca aqui. Só uma observação, vocês vão perceber que aqui está negativo, tá? Por que está negativo e aqui eu coloquei positivo? Quando nós estamos ao sul do planeta, a latitude ela é negativa. E quando nós estamos ao norte do planeta, a latitude são valores positivos. Como aqui eu já escrevi, ele já colocou que ele está ao sul, poderia ser ao sul ou ao norte, não faz sentido eu colocar negativo, seria redundante. E aqui, na longitude é a mesma coisa. Quando nós estamos a oeste do meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, nós temos a latitude negativa, e quando nós estamos a leste, nós temos a latitude positiva. Como aqui eu já sinalizei que é a oeste, eu coloco o valor da latitude mesmo. E aqui, pessoal, só para vocês saberem, o que divide o planeta em norte e sul é o Equador, a linha do Equador, tá bom? Sabendo isso, nós clicamos em buscar e vai aparecer. Às vezes pode aparecer mais de uma localidade, tá? Nós pegamos aqui a que está mais próxima da nossa latitude e da nossa longitude. Na verdade, nós pegamos a que está mais próximo da cidade, porque, por exemplo, às vezes você vai ver que tem Ribeirão Preto e Jardinópolis. Bom, eu quero a de Jardinópolis, então eu vou clicar aqui no plano de Ribeirão Preto, tá? Aqui nós vamos ter vários valores, tá? O que nós usamos, pessoal, é a maior média anual, e aqui já dá a inclinação ideal do nosso sistema, a 21 graus para o norte, essa inclinação ideal, nós temos essa média aqui, 5,30, tá bom? Em algumas consultas isso muda. Então, por exemplo, eu consultei esse tempo atrás, estava 5,32, por isso que todas as nossas contas nós fizemos com 5,32. Mas 5,30, 5,32 é muito próximo os valores, tá, pessoal? Não muda muito. Então aqui, nós temos outros valores. Por exemplo, no plano zero, você percebe que a média é menor. Por quê? Aqui é quando nossos painéis estão no plano zero, ou seja, não tem nenhuma inclinação. E aqui é quando nós temos 21 graus de inclinação. Vocês percebem que a radiação muda porque ele capta mais luz solar, tá? Então é assim que a gente determina a quantidade de radiação solar diária média mensal que nós temos. Essa irradiação é dada por kWh por metro quadrado e por dia.
Então, cair radiação solar em mãos, nós recuperamos o valor de consumo diário do nosso cliente, que é os 20,75 kWh por dia, e dividimos para essa radiação. Com isso, nós obtemos o que 20,75 kWh dividido por 5,32 para a cidade de Ribeirão Preto, nos dá uma potência de sistema de 3,9 kW-pico. O que é esse kW-pico? Esse kW-pico é a potência máxima do nosso sistema. Para a gente entender exatamente o que é isso, eu posso dar uma aula exatamente o que é o sistema STC, Standard Test Condition, mas a grosso modo é o seguinte: todos os painéis solares são testados em uma condição específica, porque nós sabemos que a potência desses equipamentos são variáveis de acordo com a quantidade de luz que eles recebem. Então, para ser iguais, para que a gente consiga comprar equipamentos diferentes, a gente tem uma condição padrão de teste para testar os equipamentos. Então, a potência pico, teoricamente, é a potência máxima de teste que esses equipamentos atingem. É por isso que tem esse P na frente. Tá bom, pessoal? Então, nós precisamos de um sistema de 3,9 kW-pico. Só que nem tudo no mundo são rosas. A gente sabe que as condições de laboratório e as condições em campo são diferentes. Nós temos perdas envolvidas no processo. Nós temos perdas no cabeamento, nós temos perda nos equipamentos, nós temos perdas por diferente inclinação, por diferente orientação, se o nosso painel vai estar para o norte, vai estar para o sul, vai estar para o leste. Então, todas essas perdas envolvidas fazem com que nós precisemos aumentar um pouco a potência do nosso sistema, a potência teórica do nosso sistema, para assim ter de fato a geração que a gente estimou. Então, uma média, para a gente saber exatamente a eficiência do nosso sistema, quanto de perdas que nós vamos ter, nós precisamos de um software. Existem vários softwares que nós podemos usar para fazer esses cálculos. O PVSol, o PVSYST, o Solergo. Nós aqui usamos o PVSol, mas o Solergo é uma excelente opção também. A grande questão é que eles são caros. Então, estamos falando aí de uma licença de em torno de 1.300 euros. Para quem está começando, não há necessidade de fazer todos esses cálculos e simulações nesses softwares. Nós usamos aqui, com toda a nossa experiência, vários projetos que nós já fizemos, nós temos que uma média de perdas é de 25%. Então, quando você for dimensionar o seu sistema, se você usar uma média de perdas de 25%, você vai estar dentro da tolerância de performance do nosso sistema. Então, nós trabalhamos com uma eficiência de 75%. Então, o que a gente faz? A gente pega agora os 3,9 kW-pico e divide por 0,75. Por que 0,75? Se a gente tem 25% de perdas, quer dizer que a gente vai ter 75% de eficiência, ou seja, 100% menos os 25% de perda, vamos ter 75% de eficiência. E o que é 75%? É 75 dividido por 100. Que é igual a 0,75. Então, para a gente calcular a potência real do nosso sistema, considerando que ele tem perda de 25% ou eficiência de 75%, a gente divide por 0,75 o valor teórico calculado, que é os 3,9 kW-pico. Com isso, nós temos aí sim uma potência de fato, uma potência real, uma potência que vai suprir a nossa necessidade de 5,2 kW-pico. Agora, você pode me perguntar, mas beleza, então eu preciso de uma potência de 5,2 kW-pico para gerar 20,75 kWh no dia e gerar 622,5 kWh por mês para esse cliente. Exatamente isso. E agora vem a pergunta do milhão. Quantas placas eu vou precisar para gerar essa energia? Aí depende muito da potência do sistema, do módulo fotovoltaico que você vai usar. Se você usar um módulo fotovoltaico de 400 watts, por exemplo, você pega essa potência, 5,2 kW, e divide por 0,4. Por que 0,4? Lembrando que 5,2 kW, a determinação de quilo significa que é 1000, ou seja, 5,2 kW é 5.200 watts. Sempre que você encontrar o quilo, você multiplica por 1000 para você ter a potência em watts. Então, 5.200 watts. Eu preciso de 5.200 watts. Eu estou usando módulos fotovoltaicos, estou usando um painel de 400 watts. Quantos painéis de 400 eu vou precisar para chegar nos meus 5.200? Eu divido 5.200 por 400 e nós temos o valor que nós precisamos. Ah, não, eu estou usando painéis de 335 watts. 5.200
cabe mais vezes 335 dentro de 5.200. Ou seja, se você dividir 5.200 por 335, você vai ter o número de painéis que você precisa de 335 watts para atingir a potência de 5.200. Então, quando você pegar uma proposta, você vai ver que às vezes vai ter proposta que precisa de 10 placas e a outra que precisa de 12. Muitas vezes é erro de cálculo e outras vezes não. Às vezes o cliente, às vezes uma empresa usou painéis de 400 watts e outra empresa usou painéis de 335, por exemplo. Então, às vezes nós temos diferença de potência do módulo fotovoltaico, por isso que às vezes é diferente a quantidade de módulos fotovoltaicos, de painéis que um sistema pode usar, mas o importante é a potência final ser a mesma. Muito fácil, né, pessoal? Se isso te ajudou, deixa aqui nos seus comentários, calcule quantas placas você precisa para gerar energia na sua casa e deixa aqui nos comentários que nós vamos responder e eu quero saber quantas placas você precisa na sua casa. São 10, 20, 30, 40? De repente você mora numa casa muito grande, 50 placas? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de responder e saber quanto de energia e qual a potência do seu sistema que você precisa gerar para atender. Lembrando, pessoal, que se você quiser receber semanalmente conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal, assine o sininho da notificação e vem comigo e temos muito a compartilhar com você ainda. Forte abraço e nos vemos na próxima.